Hoje eu vou falar sobre a CEPAL e a reflexão sobre a condição periférica de desenvolvimento na América Latina. É uma discussão sobre desenvolvimento que mais tem relação com o desenvolvimento na América Latina. A fonte bibliográfica dessa apresentação é o texto do José Augusto Drummond, Natureza Rica, Povos Pobres, Questões Conceituais e Analíticas sobre o papel dos recursos naturais na prosperidade contemporânea, da revista Ambiente e Sociedade, de 2002. Então, na América Latina, a gente tinha um movimento que é um movimento organizado por pensadores latino-americanos que defendia uma atuação mais ativa do Estado, né, no sentido de alocar e controlar as divisas segundo uma estratégia de desenvolvimento voltada para uma maior autonomia desses países, ou seja, um processo que você consiga ter uma industrialização interna, para quê? Para substituir os produtos importados e também para proteger a indústria nacional da chegada de produtos importados. Ou seja, se você pode produzir internamente um produto, você estimula isso, a produção interna, e faz com que os produtos que vêm de fora, de outros países, sejam taxados, né, que é a política de protecionismo. Então, o que o Prebisch pensava? O Prebisch, ele pensava que se você trabalhasse com um desenvolvimento a partir da produção de commodities, ou seja, de produtos in natura, produtos com pouco processamento industrial, você não conseguiria deslanchar o processo de desenvolvimento, tá? Então, por quê? Ele coloca esse termo, né, que você tem uma relação de troca deteriorada, que é chamada deterioração dos termos de troca dos recursos naturais em face aos bens industrializados. Ou seja, ele chegou a uma análise de que você ia ter que ter cada vez volumes maiores de recursos naturais, de commodities, né, que são reguladas pela Bolsa de Valores, né, são produtos in natura, em estado bruto, com pequeno grau de industrialização, de qualidade uniforme, que são produzidos em grande quantidade e por diferentes produtores, né? Esses produtos in natura, eles podem ser estocados, né, e comercializados em grande quantidade, são as commodities, né? Elas são mercadorias primárias que têm uma negociabilidade global. E então ela tem as cotações desses produtos nos fluxos financeiros mundiais, né? Então elas oscilam muito de acordo com o mercado internacional. Então esses volumes, o Prebisch há 50 anos atrás avaliou que você precisaria de volumes cada vez maiores de recursos naturais para comprar volumes fixos ou mesmo decrescentes de bens industrializados. Então o autor ele duvidava de uma capacidade e de um pensamento de que o setor primário da economia dos países pobres iria conseguir deslanchar um processo de desenvolvimento. Então, ele ia ser capaz de comprar os insumos, por exemplo, maquinário, tecnologia, que permitissem um deslanche de processos autônomos de desenvolvimento. Então, o Prebisch deu origem a uma escola de pensadores e planejadores da América Latina, a CEPAL, pensando na introdução de indústrias para substituição das importações.
Bom, aí a gente tem um outro ator colocado pelo Drummond, né, pelo o texto que nós estamos trabalhando, que é o Richman. O que é que o Richman dizia? Ele ia um pouco na mesma corrente de pensamento do Prebisch, né? Só que ele traz alguns outros aspectos importantes, né? Ele fala muito sobre que as commodities têm uma fraca virtude desenvolvimentista, ou seja, ele acha que a commodity não vai promover o processo de desenvolvimento, né? E ele reforça a importância das conexões produtivas, né? As linkages, né? As ligações entre os diferentes ramos da economia, né? Então, você teria uma economia desenvolvida, seria aquela que tem um conjunto de quê? De empreendimentos especializados, distintos e interdependentes, dividido em setores, como a agroindústria, comércio, indústria, né? Serviços, né? Então, essas ligações fariam com que você gerasse muito mais oferta e muito mais demanda para produtos e serviços, criando um efeito multiplicador na produção, no investimento e no emprego, né? Então, essas conexões então seriam intercâmbios, né, que ocorrem entre as diferentes atividades econômicas de um mesmo país ou de uma mesma região, né? Então, elas são medidas basicamente pelo consumo que umas fazem dos produtos não acabados das outras, né? Então, para você promover, fazer um processo de desenvolvimento, você teria que favorecer atividades produtivas que gerassem mais conexões, né? Para você criar uma rede de conexões produtivas para ter o resultado de uma economia mais desenvolvida, né? Como seriam essas conexões? Como eu falei, né? Essas conexões seriam formadas por uma rede complexa de empreendimentos especializados, interdependentes, né? E a importância dos setores, né? Extrativista, agropecuário, comércio, indústria, serviços, né? Sendo que as indústrias estariam mais privilegiadas, seriam melhor de você ter indústrias que você ia promover mais conexões produtivas, né? E a importância da tomada de decisão privada e pública para criar empreendimentos e ampliar as redes de conexão produtiva. Então, como que ele pensou essas conexões? Ele fala que você tem que ter indústrias melhor, você tem para promover o desenvolvimento de uma região, você tem que ter indústrias que têm potencial de conexão tanto para trás, ou seja, comprando muitos insumos produzidos por outras empresas e potencial de conexão para frente, ou seja, vendendo muitos produtos inacabados que servem de insumo para outras empresas. E aí você ia gerar uma região mais desenvolvida, que tivesse mais diversificação, né, de produção. As empresas que são, as indústrias que são extrativistas têm uma conexão muito fraca para trás, né? Elas só têm conexão forte para frente, ou seja, elas não compram muitos insumos produzidos por outras empresas, né? Na realidade, que são esses dois últimos, produção primária de bens intermediários e produção primária de bens finais. Elas não compram muitos produtos, muitos insumos produzidos por outras empresas, elas só extraem um produto natural e vendem ele. Então, a conexão dela é só para frente. Então, essas empresas que têm conexão muito fraca para trás, elas têm um baixo potencial
de desenvolvimento para uma região, porque elas não conseguem ser empresas que têm essa que dá essa dinamicidade, elas só extraem e mandam para frente. E aí esse para frente às vezes não é nem na região, é para fora das regiões da onde elas extraem. Então esse potencial de local de desenvolvimento ele fica muito limitado. Um outro autor, que é o Bunker, ele fala que de uma outra maneira coisas similares que foram faladas tanto pelo Richman quanto pelo Prebisch, né? Que ele fala? Que você tem entraves, você tem dificuldades de desenvolvimento econômico nos países do Sul. Por quê? Ele considerou produtos extrativistas, eles têm uma proporção muito baixa de quê? De capital, né? Porque esses produtos são produtos in natura, né? Tem uma proporção muito baixa de tecnologia e do trabalho. Então, o valor desses bens, desses produtos extrativistas, né, ele é atribuível às suas características naturais, né? Então, o valor da bauxita extraída é atribuível à sua característica, né, de ser bauxita, e não ao capital, ou à tecnologia, ou ao trabalho que tem ali embutido, né. E o valor da madeira é a madeira, né? Então não tem o trabalho, a tecnologia, são muito pequenos. O que tem mais valor na extração da madeira é a madeira em si, né? O petróleo, a mesma coisa. O valor do petróleo é do petróleo em si, e não do capital, e da tecnologia e do trabalho que estão embutidos, né? Então, o Bunker falou que regiões ou economias que são baseadas apenas na extração de recursos naturais, mesmo que ele seja, na verdade, ele é em grande escala, né, é uma região que só faz a retirada do recurso natural bruto, e esse recurso natural ele vai ser processado depois, né? Ou seja, o que acontece? Toda a matéria e toda a energia que foi dali retirada, ela vai para áreas centrais e industrializadas do planeta, né? Então, o que acontece com a região extrativista? A região extrativista vai sofrer perda em relação à degradação ambiental por conta da extração do recurso natural, né, que vai ficar mais difícil de se obter, né? Por exemplo, a madeira, né, você vai ter uma perda ambiental, né, da floresta que está ali, né? E ela vai estar na extremidade extrativa, ou seja, toda a madeira que vai ser extraída da região vai para um lugar bem distante. E aqui, a região onde foi extraída a madeira, por exemplo, você vai estar na extremidade você está na extremidade extrativa e você é o perdedor, acaba perdendo na relação comercial, né? Porque você perde o bem natural, o recurso natural, e não fica nada para a região, porque essa madeira vai ser explorada, vai ser tratada, vai ser beneficiada em outra região, e o valor agregado dessa madeira vai ser comercializado em outra região muito distante da região de onde foi extraída a madeira. Então, ele fala que tem uma relação entre nações subdesenvolvidas, empresas que estão na localidade extraindo os recursos naturais, e nações e empresas industriais em países ou regiões desenvolvidas. Então, você tem uma polarização entre processos extrativos, de extração, de coleta de recursos naturais brutos na região de ocorrência natural, e você tem uma diferença entre regiões produtivas, né, que você tem a manipulação tecnológica do recurso natural bruto, né? Então, ele foi um estudioso aqui da região amazônica e
colocou que a Amazônia é um exemplo de uma região extrativa periférica, que ela é rica em recursos naturais e ela é uma região ainda muito pobre em termos de desenvolvimento social e econômico, né? Então, mesmo que você tenha alguns ciclos de aumento grande na renda regional, eles tendem a ser temporários, né? Eles tendem a ser efêmeros. À medida que acaba o recurso natural, você tem uma queda na economia local e a região continua, já fica com o prejuízo ambiental de não ter mais o recurso que dali foi extraído e também fica com o prejuízo social, porque acaba também a economia que era gerada por esse produto natural que era extraído. Então, uma coisa que ele coloca que é interessante é que o extrativismo ele gera produtos nas quais o trabalho não é o principal valor. Né? O valor fundamental, por exemplo, da madeira, dos minérios, do petróleo, é o próprio bem e não o trabalho que nele está incorporado, né? E aí acaba que o sistema mundial ele remunera muito mal, remunera magramente o trabalho que tem baixa qualificação e recursos naturais brutos e acaba premiando o trabalho qualificado e bens naturais processados, ou seja, como ele coloca, né, os centros permanecem porque eles vão ter são regiões que você tem possibilidade de processar bens, né, e você tem trabalho qualificado e as periferias mudam, porque à medida que acaba um recurso natural de uma região extrativista, eles vão buscar o recurso natural em outra região extrativista. Né? Por exemplo, ele coloca um exemplo no texto de uma empresa produtora de cerâmica, né? E uma região que você oferece, por exemplo, a bauxita. A bauxita, uma empresa, a hora que acaba a bauxita de uma região, você não tem o que fazer, a empresa vai embora de lá. Agora, se você tem uma empresa que faz cerâmica, essa empresa que faz cerâmica, ela pode pegar a cerâmica de diversos lugares. A matéria-prima pode ser de diversos lugares e pode até mudar a matéria-prima. Né? Então, essa ideia de que você tendo uma tecnologia, um trabalho, uma região altamente qualificada, você tem muito mais flexibilidade de modificar suas matérias-primas e tudo mais, do que numa região que você depende somente de um recurso natural. E esse recurso natural, a hora que acaba, a região fica à mercê, né? Sem ter outra estratégia de produção. E por isso ele valoriza a industrialização para ter essa capacidade de diversificação, né? De conseguir se diversificar e não ficar dependente de só um produto extrativista. Então, as economias extrativistas estão sujeitas a três fatores que ele coloca, na verdade são 4 fatores que impedem o desenvolvimento, ou seja, as economias de escala e o crescimento dos investimentos iniciais exigidos, ou seja, você tem uma economia global, você tem um investimento nas regiões extrativistas, né? E aí se você tem uma região extrativista que começa a ficar difícil a extração de um produto, porque no início, por exemplo, a madeira, é mais fácil você extrair a madeira no início, porque ela está mais acessível. Quando ela começa a ficar mais difícil de conseguir ela, o que acontece? As pessoas vão para outros lugares conseguir acessar madeiras que tem mais fácil acesso. Né? Então, essa economia de escala que você tem, você pode escolher o que é mais barato para você,
e você, a partir do momento que fica difícil a extração, você pode mudar para uma outra região, né? Então aí a região onde estava tendo essa extração, ela acaba perdendo, né? Você também tem um mercado globalizado e você tem várias regiões extrativistas e por conta disso elas competem entre si, né? E você tem estratégias nos quais os países centrais eles querem o quê? Baratear a oferta, claro, né? Eles querem um valor muito mais barato de recursos naturais e acaba que quem está fornecendo a matéria-prima acaba ficando sujeito a esse mercado comandado pelos países industrializados. Então, as economias extrativistas ficam muito vulneráveis, né? São muito vulneráveis e ficam sujeitas a esses fatores de constrangimento. E o quarto fator é o fator de que uma empresa extrativista, como eu mencionei anteriormente, ela não pode mudar o produto dela, né? Então, à medida que esse produto acaba, a empresa também acaba, né? Então, só se outros produtos naturais ocorrerem no mesmo local, coisa que é meio difícil, né? E que eles possam ser explorados com a mesma tecnologia, né? E que tenham mercado e condições que são condições difíceis de serem cumpridas. Geralmente as empresas estão lá para extrair um produto específico, né? E esse produto específico, a hora que acaba a indústria que estava envolvida nesse processo. Por último, o autor Freudenberg fala também de 8 fatores que determinam a instabilidade econômica das comunidades dependentes dos recursos naturais. O que são essas comunidades dependentes dos recursos naturais? São as comunidades onde estão localizadas o produto que vai ser extraído. Por exemplo, as comunidades que estão numa região onde tem muita bauxita, ou nas comunidades onde tem muita floresta e as pessoas querem extrair a floresta. É claro que a gente tem a questão da legislação ambiental no caso das florestas, que acaba tornando bem diferente esse processo, né? Mas, por exemplo, uma região que tem um minério muito importante, as comunidades que estão ali residindo, que estavam ali antes de se descobrir que tinha esse produto natural lá. E o que acontece quando você cria ou vem uma indústria enorme para extrair os produtos naturais, um recurso natural de uma localidade que antes era composta por várias comunidades, né? Você muda completamente a dinâmica daquela localidade, né? Muitas pessoas passam a trabalhar para a empresa, né? E na realidade muda a dinâmica no sentido de que aquelas comunidades acabam vivendo em torno dessas empresas que extraem os produtos naturais dali, né? Então, quais são os fatores que entravam o desenvolvimento dessas comunidades, né? Primeira coisa é a compressão de preços de empreendimentos extrativistas. Se você tinha um valor relativamente barato para a extração inicial por exemplo, de um determinado minério, à medida que que esse minério se esgota, ou de uma maneira mais fácil, ele fica mais difícil de ser extraído. Então ele tende a aumentar, né? Os custos de produção tendem a subir, né? Devido ao esgotamento rápido dos recursos de qualidade mais alta ou mais acessível, né? Então você acaba tendo um custo muito maior e acaba refletindo na realidade
daquela localidade, porque o investimento é muito maior da empresa. A maioria dos empregos e capitais se desconectou da exploração direta dos recursos naturais há décadas, né? Então, os empregos e os capitais desconectados fazem com que você não tenha uma obrigatoriedade de continuar numa mesma localidade, fazendo com que essas empresas mudem de lugares para lugares com uma maneira muito fácil, e aquela região onde estava o empreendimento está sujeita a essas mudanças, ou seja, uma região fica especializada numa empresa que é uma empresa que pode mudar para uma outra localidade de uma maneira muito rápida, né? Outra coisa, uma comunidade que depende, que vive em torno da extração de um produto natural, é que ela depende somente desse produto natural, né? E não por exemplo, se ela tivesse indústrias que pudessem utilizar diversos produtos, né, diversos recursos, ficaria mais fácil. Mas como só é um produto extrativista, é ele e ele não tem nenhum tipo de distinção. Então você fica muito sujeito a esse produto, né? Racionalidade dos reinvestimentos, ou seja, as indústrias que fazem as extrações dos produtos dos minérios, do produto natural, do recurso natural, elas não são obrigadas a fazer um reinvestimento do lucro delas na região, né? Eles podem fazer um reinvestimento no lugar ou pode fazer em outro lugar, né? E acaba que a região está sujeita a essa racionalidade, né? A localização aleatória dos depósitos dos recursos naturais, ou seja, as iniciativas extrativistas, elas acontecem nas imediações dos recursos a serem extraídos, né? E o que é isso? Isso é fora de um eixo dominante de uma economia urbano-industrial, o que deixa o quê? Deixa sempre a região extrativista longe daquelas conexões produtivas que a gente colocou do Richman e fique só com a conexão fraca, né, para trás, e com a conexão para frente forte, ou seja, todos os produtos que ali são extraídos vão para muito longe da região da onde elas são produzidas. Isso faz com que você continue uma região fique condicionada à dependência desse produto natural. O poder. Mesmo que a comunidade observe que vai vir uma grande indústria para a região extrair um determinado recurso natural e que ela perceba que essa indústria vai modificar muito a forma de vida deles e vai influenciar negativamente, porque você vai ter as disrupções físicas e sociais, você vai ter uma mudança muito grande naquela realidade. Essas comunidades, elas são pequenas, isoladas e politicamente fracas, né? Então, é muito difícil achar que um processo de controle comunitário vai acontecer sobre empresas que são muito grandes, têm acordos entre governos, né, federal, estadual, que direcionam toda a política de desenvolvimento e de extração e de desenvolvimento industrial ali, né? Mesmo que você tenha um bom controle sobre essas empresas, assim, uma boa relação, é quase impossível, né? Irreal a esperança de que ocorra algum tipo de controle comunitário, que a comunidade consiga ditar o interesse dessas empresas poderosas, né? É muito difícil você pensar nisso. E
também essas empresas que chegam nessas regiões, elas já chegam numa situação que é viciada, né? O que é uma situação viciada? Na ânsia dessas empresas se mobilizarem para criar incentivos, né, para elas virem para a região, trazer algum tipo de crescimento econômico, acontecem muitas isenções fiscais, ou seja, a própria região não recebe os impostos que deveria receber, que a empresa não vai pagar para ela ser atraída para a região. Infraestrutura, o Estado cria, regulamentos ambientais muito flexíveis, né? Mão de obra barata, tarifas diferenciadas de serviço público que tornam-se excessivos e acabam prejudicando a própria comunidade, né? Que é ali onde está instalado o empreendimento, né? E ela acaba ficando prejudicada, porque você não tem uma boa fiscalização ambiental, você tem muita infraestrutura que acaba prejudicando como era antes. Então, tudo isso, fora que essas empresas acabam não pagando o que era para pagar de impostos, né? Apesar de produzir muito, né? Que acabam prejudicando essas comunidades dependentes de recursos naturais. Então, o que acontece? Se uma região extrativa vai estabelecer conexão com uma única commodity, o resultado é que a indústria conectada vai reforçar, né, em vez de contrabalancear, uma falta de diversificação econômica de uma região, né? Então, se você tem conexão somente com uma commodity e aí você continua a conexão com, por exemplo, o ferro, a extração de ferro, aí você instala uma siderúrgica numa região, né? Você acaba reforçando uma dependência em relação a esse recurso natural, que é o ferro, e não uma diversificação em que você possa ter empresas, indústrias diversificadas que, são nas regiões desenvolvidas, que pegam diversas matérias-primas de diversas localidades, né? Então você acaba reforçando uma dependência, né, dessa região. Tá certo. Obrigada. Você tem um paradoxo ecológico do desenvolvimento econômico, ou seja, temos o processo industrial, o desenvolvimento industrial, e então quanto maior o desempenho da economia, pior para o meio ambiente, ou seja, você tem um aumento de consumo energético de matérias-primas e crescem os níveis de poluição e degradação ambiental. Mas a gente também tem, por outro lado, que esse texto apresentou, quanto mais uma população depende somente dos seus recursos naturais, menos economicamente próspera ela vai ser, né? Então, é a grande questão. Riquezas naturais não são sinônimo de riqueza econômica, né? Então, os autores apresentados mostram que a riqueza natural ela não é sinônimo de riqueza social e econômica, né? E essa premissa foi objeto de análise desses autores, que chegaram à conclusão de que mesmo você tendo uma região rica em recursos naturais, essa região é muito pobre em termos de desenvolvimento econômico e social. Essa é a conclusão do autor, né? Ele testou essas premissas a partir das formulações teóricas desses 4 autores que eu apresentei e que falam que realmente essa premissa de que a riqueza natural e a riqueza social não andam juntas, elas andam de formas separadas.